Boa tarde. Feliz sábado a todos. Deus abençoe vocês nessa tarde. Eu ia falar amanhã, mas já passou o meio-dia, né? Então já é tarde. A gente agradece aqui a oportunidade de poder partilhar a palavra com vocês. Eu confesso que não estou nos meus melhores dias. Aliás, para ser bem sincero, essa noite foi a pior noite que eu dormi aqui desde que a gente chegou. Mas enfim, tem vários motivos aí, mas Deus é bom e tem coisa boa para a gente na frente. Eu queria agradecer também você que acompanha a gente pela internet. Deus abençoe você aí onde você está. E que a graça de Deus e a palavra dele possa chegar para você aí também. Queridos, nós estamos numa série chamada Jesus. É isso aqui. E esse é o terceiro episódio dessa série. Nós tivemos, e cada um desses episódios vai falar de Jesus sob um ponto de vista. Na verdade, sobre o ponto de vista de um dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos, são 4 estilos literários, vamos dizer assim, da Bíblia, que contam a história de Jesus. A Bíblia toda fala de Jesus, mas de uma maneira especial, os 4 evangelhos vão contar a história do Cristo encarnado, Jesus Nazareno, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vive para interceder por nós e nos salvar. Então, esses 4 evangelhos, eles são um relato específico da vida e morte de Jesus. O primeiro episódio falou do evangelho de Mateus, que conta a história do ponto de vista do judeu, vamos dizer assim, usa bastante o Antigo Testamento para entender quem é o Messias. Por que Jesus é o Messias? Porque a Bíblia diz assim, porque o Antigo Testamento apontava para a vinda dele. O segundo evangelho, o evangelho de Marcos, fala sobre uma perspectiva mais romana, Jesus como um servo, e Roma, com seu poder, já havia obviamente dominado ali a região de Israel. Então essa perspectiva de Marcos é mais mostrar um Jesus que é um servo. A terceira perspectiva que eu quero trazer para vocês aqui é o evangelho de Lucas. Então, a perspectiva do evangelho de Lucas. Ok, mas o que tem de diferente do evangelho de Lucas? Bom, a gente pode pensar pelo menos alguns aspectos a respeito do próprio Lucas. Mateus era judeu, Marcos, tanto quanto eu saiba, também, mas Lucas não era judeu. Então isso é interessante, porque esse é o evangelho mais longo dos 4, o evangelho de Lucas é o mais longo. E ele é escrito do ponto de vista de um gentil ou de um não-judeu. Isso é interessante porque a perspectiva de um não-judeu é diferente de uma perspectiva de um judeu, ainda mais quando eu vou falar do Messias, do Salvador, do prometido deles. Quando eu vou falar de Israel, quando eu vou falar da esperança de Israel. Então a gente tem umas coisas interessantes em Lucas aqui. Por exemplo, ele não é judeu, como eu falei. Muito provavelmente, alguns vão discordar, mas ele era médico, alguns indícios fortes a respeito disso. Ele não foi discípulo de Jesus aqui na terra, quando Jesus andou aqui fisicamente aqui conosco, assim como Marcos também não foi, mas Marcos ouviu o evangelho provavelmente de Pedro. Lucas, ele ouve não só de Paulo, a quem ele seguiu bem de pertinho, mas Lucas que muito provavelmente encontrou com muitos dos apóstolos. Ele esteve em Jerusalém com Paulo. Então, ele vivenciou e ouviu muita coisa da boca de pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus. Então, é uma perspectiva bem diferente. O que mais que a gente tem aqui? Bom, os 3 primeiros evangelhos, eles são chamados de sinóticos, que têm uma visão muito parecida, muito semelhante, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas vai contar basicamente a mesma história, vai cobrir o mesmo período. Não que João vai cobrir o mesmo período, mas a visão de João é bem diferente. Bom, a visão de João é diferente, mas a de Lucas é muito semelhante. Até que você vai encontrar em Lucas muita coisa que tem em Marcos e muita coisa que tem em Mateus. Então Lucas também tem essa visão. Muito provavelmente se acredita que Lucas e Mateus tiveram acesso ao evangelho de Marcos e também a uma outra fonte comum de informação. Mas Lucas, ele vai além. É interessante lembrar também que Lucas não escreve o evangelho só, ele escreve 2 livros, que provavelmente eram uma coisa só. Volume 1 e volume 2. O evangelho de Lucas, ele é continuado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, provavelmente isso era uma coleção só, é uma história que segue. Se você olhar direitinho, o início do evangelho de Lucas é parecido com o início do livro de Atos também. É o evangelho mais longo, e a extensão histórica de Atos também é um relato bem grande. A estrutura do evangelho de Lucas, basicamente,
uma estrutura muito forte que é perceptível é que ele trabalha geograficamente. Lucas trabalha o início da vinda de Jesus, um pouquinho antes do nascimento dele, de João Batista, conta a história da infância de Jesus, que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Vai falar dele lá com os doutores da lei na Israel, quando ele ficou lá em Jerusalém, né? Depois ele conta Jesus na Galileia. Depois ele fala de Jesus indo para Jerusalém. E depois de Jesus em Jerusalém, morte, ressurreição e sua ascensão. Então ele trabalha um pouco mais nessa parte geográfica. Eu queria ler com vocês o comecinho do Evangelho de Lucas, para a gente sentir um pouquinho do que Lucas queria com esse Evangelho. Então convido você a abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Ok, na minha Bíblia, diz assim. Então preste bem atenção aqui, Lucas vai dar o propósito do livro dele. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, ponto, vamos parar. Lucas está dizendo assim, muita gente contou a história de Jesus. Muita gente falava de Jesus. Tinha muitas histórias, contos e ditos de Jesus. E muitas pessoas tentaram ou fizeram uma narração coordenada desses fatos, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares. Então Lucas está dizendo aqui que ele não viu, mas ele conversou com gente que viu. E ministros da palavra, que é interessante também. Lucas não está falando de coletar informação solta. Ele está dizendo que ele conversou com pessoas que viram, e não só que viram, mas sentiram o poder de Deus, foram instrumentos de Deus e pregaram o Evangelho. Então Lucas ele vai coletar essas informações de fonte segura, de fonte confiável. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Então Lucas ele é desconfiado, tipo um jornalista que vai investigar um caso, ele vai questionar, ele vai perguntar, ele vai bater uma informação para outra, ele vai tentar harmonizar tudo isso e vai chegar às suas conclusões. Por que Lucas é tão meticuloso assim? Bom, continuando lendo aqui. Depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem. Então Lucas ele vai fazer um trabalho muito interessante, investigativo, podemos dizer. Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então o livro é escrito com um foco. Teófilo pode ser uma pessoa, pode não ser, pode ser uma coisa mais simbólica, mas o fato é que ele está escrevendo o Evangelho para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, simbolizado em um Teófilo. Uma exposição em ordem. Então Lucas tentou colocar, da sua perspectiva, alguma sequência, alguma ordem nisso tudo. Verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas está dizendo assim, a gente não acredita por acreditar. A nossa fé não é baseada no nada. A nossa fé não é baseada na história que um contou, que dois contaram. A nossa fé é baseada em fatos. Isso é muito interessante no Evangelho de Lucas, mas do pensamento gentil, talvez, como um todo. Ele não baseia a fé num sentimento, ele baseia em fato histórico. E é muito interessante você perceber ao longo do Evangelho de Lucas. Eu queria, como parte da mensagem de hoje, colocar em você o desejo de olhar o Evangelho de Lucas com cuidado nesse aspecto específico. Ele dá nome de pessoa. Quando Herodes era tetrarca, quando não sei quem era governador, ele dá nome de pessoas, dá o cargo das pessoas, a função das pessoas. Enquanto isso acontecia, esse fulano estava governando tal região, o irmão dele ele vai dando muitas pistas, ele dá nomes dos locais. E o Evangelho de Lucas tem ajudado a Bíblia a se fortalecer à medida que a arqueologia vai se expandindo e vai comparando aquilo que Lucas escreveu e confirmando muitas das coisas que Deus tem para nós aqui. Bom, o que é interessante aqui em Lucas também é o foco que ele dá para Jesus. Jesus aqui, ele é visto ou é descrito como alguém que se preocupa com os marginalizados, que é um tema bem interessante, muito comum hoje em dia, né? Falar das minorias, e Lucas vai colocar Jesus nesse aspecto, alguém que se preocupa com os marginalizados. É interessante porque o Evangelho de Lucas tem a sua parte específica que não tem em nenhum dos outros evangelhos. E nessa parte, a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui, você vai percebendo algumas características interessantes. Por exemplo, em Lucas,
Jesus ele é descrito como o Salvador do mundo inteiro, não só dos judeus ou não só dos romanos. Ele está disponível a todas as pessoas, em especial aos mais esquecidos, marginalizados da sociedade. Os publicanos, por exemplo, cobradores de impostos, eram judeus, mas que trabalhavam para Roma, tirava dinheiro dos judeus para dar para Roma. Muitas vezes extorquiam os próprios irmãos, e eles eram muito mal vistos. Mas isso é uma visão generalizada. Será que todos eram assim? Jesus ele vai até os publicanos. O povo comum, o povo da terra, que não tem nome, que não tem um monte de gente, que não é ninguém especificamente, para eles, Jesus é alguém. Os pobres, os cegos, os coxos, as viúvas. Interessante, a palavra viúva, tem uma palavra específica no grego que fala de viúva, e Lucas usa 9 vezes essa palavra. Marcos vai usar 3, os outros evangelhos não usam essa palavra especificamente para viúva. Leprosos e mulheres, isso tudo é perceptível, em especial nos textos que só encontramos em Lucas e não nos outros evangelhos. Algumas coisas interessantes no evangelho de Lucas aqui, coisa que só aparece em Lucas. A anunciação do nascimento, ou dos nascimentos de João Batista e de Jesus, com nível de detalhes. Como é que foi o encontro de Maria com o Gabriel? Como é que Zacarias, pai de João Batista, ouviu a história de que ele seria pai de um menino que iria anunciar a chegada do Messias? Só tem em Lucas. Os 3 cânticos ou salmos, o salmo de Maria, quando Maria recebe a notícia que vai ser mãe de Jesus, ela compõe um salmo, por assim dizer, está lá em Lucas. Zacarias, o pai de João Batista, também declama um salmo. Simeão, pessoa aparentemente comum, também faz a sua parte. O encontro de Maria e Isabel. Isso aqui é uma coisa interessante, as 2 grávidas, primas ali, né? Próximas. E o primeiro encontro de João Batista com Jesus, os 2 no ventre das suas mães. Então, é uma situação bem interessante. Eu imagino que essas 2 conversaram. Imagina Maria e Isabel. A Isabel já com 6 meses, a Maria ainda com pouquinho, conversando. Nossa, o que tem? Tanto é que Isabel fica cheia do Espírito e fala, quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Salvador? E o menino, João Batista, ele pula, começa a se mover dentro do ventre de Isabel pela chegada de Cristo, que estava ali um embriãozinho. Aliás, interessante, Jesus foi um feto um dia, né? Jesus foi um feto. Quem lê, entenda. Destaca também a fé de Maria. Interessante. Em algumas narrativas de Mateus, por exemplo, José parece que tem uma proeminência. No Evangelho de Lucas, Maria é proeminente. É a Maria que toma as dores. É ela que aceita o desafio de ser mãe. É ela que aceita o desafio de casar grávida de uma outra pessoa que não seu marido. É ela que vai enfrentar a maledicência de toda a família de José e da sua própria família. Ela topa isso aí. Quem dá esse destaque é Lucas. No Evangelho de Lucas também fala da viúva Ana, que era profetisa. Menciona os episódios da infância de Jesus, como eu falei, esquecido em Jerusalém. O bom samaritano, pensa numa história top da Bíblia. Fantástica, conhecida, usada, contada, recontada, chorada, encenada. Só está no Evangelho de Lucas. O filho pródigo, só está no Evangelho de Lucas. Então, essa é a perspectiva de Lucas para contar a história de Jesus. E um último detalhe aqui, na genealogia de Cristo, Mateus e Lucas vão dar uma genealogia. Quem são os pais dos pais dos pais dos pais dos pais de Jesus? Mateus chega até Abraão, simboliza todo o judaísmo, né? Ou até as próprias religiões monoteístas aí. Mas no Evangelho de Lucas, ele vai até Adão, mostrando que todo ser humano que nasce nessa terra está conectado com Cristo. Não só judeus, não só romanos, todo ser humano recebe o carinho e o amor de Jesus. Então vamos para o nosso texto aqui, para a gente olhar para Jesus aqui e deixar Lucas de lado. Lucas capítulo 7. A gente não vai ler, mas rapidamente passa por cima. Os primeiros versículos do capítulo 7 contam a história da cura do servo de um centurião. Muito interessante. O centurião não era bem visto pelos judeus. Ninguém gostava deles, porque eles eram brutos. Os soldados romanos eram os cavalos, os monstros.
brutamontes, sem piedade, a maioria. Mas Jesus enxerga cada um deles de um jeito específico. E ele vai curar o servo de um centurião. Ou seja, além de centurião ser desprezado pelos judeus, imagina um servo de um centurião. O que valia essa pessoa? Para Jesus valia. E ele vai até o centurião, e o centurião não recebe Jesus. Fala, Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei, eu tenho fé, que se o Senhor mandar, o meu servo vai ser curado. E é interessante, esse centurião ele é meio diferente, né? Ele amava o seu servo, amava o povo judeu, era um centurião já em processo de conversão. Mas a história que eu quero abordar com vocês agora, na nossa parte final, começa no versículo 11. E eu queria ler com você aqui. Em dia subsequente, ou seja, logo depois da situação da cura do servo do centurião, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus não está andando a esmo. Jesus ele vai para Naim para visitar Naim. Naim, hoje tem 200 pessoas lá. Enorme. Na época também não era muita coisa. Desprezada, pequena, no cantinho. Ela ficava ao sul de Nazaré. Então, se Nazaré já não era muita coisa, imagina Naim. Não era nada. Então, uma cidade ou uma vila que não era nada, Jesus ele vai naquela direção com os seus discípulos e numerosa multidão. Então, imagina o povo seguindo Jesus, caminhando com ele, vendo as coisas que ele falava, vendo as coisas que ele fazia, e ele vai curar o servo do centurião, ele caminha em direção à casa do centurião, a multidão vem com ele dá uma ordem, os servos voltam lá para o centurião, descobrem que o servo que estava doente é curado pela palavra de Jesus. Esse povo vai seguindo Jesus. No dia seguinte, Jesus começa a caminhada, vai para Naim, que é um lugar do nada, e tem uma multidão do lado dele, e o povo está animado. O povo está conversando, está falando, está tentando ouvir, está tentando tocar nele e ver o que vai acontecer. O povo está falando de vida. O povo está feliz de estar andando do lado de Cristo. E quando Jesus entra nessa cidade, verso 12, como se aproximasse da porta da cidade, aliás, parece que essa cidade não tinha muro, era uma vila mesmo, de fato. Então, a porta aqui fica uma coisa meio estranha de ser exatamente uma porta, mas enfim, era onde se entrava na vilazinha. Talvez a primeira ou segunda casa ali. Eis que saía. Então, ia na direção oposta. Jesus está entrando na cidade, mas da cidade está saindo um grupo de pessoas. Saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Então, eu tenho uma multidão feliz. Está com Jesus, ele cura, ele salva, ele cura lepra, ele cura coxo, ele cura cego. Ele fala e as coisas acontecem. Está todo mundo interessado no que esse camarada vai fazer. Só que agora ele tem uma multidão vindo na direção contrária dele, em silêncio, ou talvez em murmúrios, chorando, lamentando. Há uma linha de pensamento aí na área judaica de que as mulheres, por terem trazido, agora preste bem atenção no que eu vou falar, por terem trazido o pecado para o mundo, segundo essa visão judaica, através de Eva, então elas tinham que ir à frente do cortejo fúnebre. Porque ela é que traz a morte, então ela vai levando. Eu não sei se isso é bem verdade, mas eu encontrei uma informação. Não é verdade? Acabei encontrando essa informação em algum lugar. Mas ainda que não seja, vamos pensar, vamos ver. Então Jesus animado com o seu povo e a multidão silenciosa, trazendo uma pessoa morta. Eles não usavam caixão, né? Mas talvez uma espécie de maca, alguma coisa onde eles pudessem carregar o morto. Mas não era simplesmente uma pessoa que tinha morrido. Diz o texto aqui que era o enterro do filho único de uma viúva.
Essa mulher, de uma vila sem importância, a mulher que não tinha sua importância nesse contexto, sem o seu marido, que já havia sido morto, que já havia sido enterrado por ela também. Agora a esperança e a alegria dela está no filho, no seu único filho. Agora acabou também. A cidade toda se comove com ela. A cidade toda, ou a vila toda, chora com ela. E aí se encontram essas duas multidões. Uma feliz, porque está caminhando com Jesus. E uma triste, porque a gente sabe, ou eles sabiam, que aquela mulher não teria muito para receber dali para frente. E é assim que eles têm esse encontro. O fato é que o verso 13 vai dizendo assim, vendo-a, e aí talvez por isso ela pudesse estar à frente do cortejo, o Senhor se compadeceu dela. As suas emoções mais profundas são animadas. E ele chega com esse encontro de multidões, e ele olha para a mulher e diz assim, não chore. Veja, como assim não chore? O senhor sabe quem sou eu? O senhor sabe o que eu já passei? O senhor sabe o que eu estou passando nesse momento? O senhor sabe quem está aqui atrás, ou quem está ali na frente, naquele velório? Quem é que está ali? Como assim não chore? Não chores. É estranho, às vezes, as ordens que Jesus dá para a gente, né? Alguns ele manda ir para uma terra distante. Alguns ele manda ir para os Estados Unidos. Chama a gente lá da Bolívia, lá do Paraguai, para vir para Andrews, para estudar, para aprender alguma coisa, lá do Brasil e de outras partes do mundo. Vai. Mas, senhor, o senhor não sabe o que eu estou passando aqui? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não falo inglês, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ele fala, vai. Por que ele fala, vai? Ele é doido? Não, ele é Deus. E ele fala para a mulher, não chores. Mas não, só falar é fácil, né? Eu já fiz muito velório, infelizmente. É triste. Alguns são terríveis, doem demais. Mas uma mãe que perde um filho é uma das piores coisas que se tem. Porque nenhuma mãe está pronta para isso. Ninguém está, né? Mas para a morte. Mas uma mãe que enterra o filho é triste demais. E o filho pode ser gente ruim, viu? Quem era esse menino? Quem era essa mulher? Ela tinha feito alguma coisa de bom? Ela merecia a atenção de Jesus Cristo em pessoa? Jesus tinha tempo. Daqui a pouco ele já estava indo para Jerusalém, daqui a pouco ele já ia morrer. Ele passa em Naim, no meio do nada, no enterro de um menino, filho de uma mulher que era viúva, de uma cidade pobre, uma mulher que não era nada. Por que Jesus para lá? E por que ele fala esse absurdo, não chore? Como não chora? Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, não tem quem me ajude. E o Senhor fala para eu não chorar. Mas ele dá um passo a mais e ele toca no esquife. O judeu não devia fazer isso. Ele ia se tornar impuro. Mas Jesus não tem problema com impureza, porque ele é que purifica as coisas. Então ele toca no esquife, diz aqui o texto. E parando os que conduziam, disse, quem é esse cara que aparece do nada, cheio de gente, vem aqui no meu velório, põe a mão no caixão do meu filho, manda eu não chorar? Imagina a cena. Você já foi em velório? É triste, é dolorido, você quer incomodar o menos possível, você quer consolar as pessoas, você quer chorar junto, você quer apoiar. Mas chega alguém, para tudo, põe a mão no negócio, na frente de todo mundo, para o processo doloroso, que tem que ser terminado o mais rápido possível. E ele fala com o morto. Que coisa. Uma vez a gente fez um velório de uma senhora que era membro da nossa igreja. O filho dela era cobrador de dívida de droga. Uma profissão arriscada. Numa dessas, ele tomou um tiro na cabeça. Morreu. A gente ficou sabendo, a gente foi lá para acompanhar. Ele ainda ficou umas 2 semanas no hospital. Ele recobrou a consciência durante uns 3 dias e depois faleceu. A gente sabia que o menino não era gente boa. A irmã dele era membro de uma outra igreja minha. E ela falou, pastor, difícil. Conheço meu irmão. Não sei o que dizer para minha mãe. Você acha que a mãe estava chorando no velório ou não? Desesperada. Estava chorando, estava desesperada. O menino era gente boa? Não era. Mas não importa. Era o filho dela. E Jesus, ele olha para a gente exatamente desse jeito.
Não é se a gente é bonzinho, não é se a gente vem na igreja, se não vem na igreja, não é se a gente devolve dízimo, não é se a gente faz isso de bom, se não fala aquilo, se come aquilo outro. Jesus não está preocupado com isso, não, gente. Estou dizendo que é bom a gente fazer essas coisas que não são boas. O que eu estou dizendo é que Jesus ama a mim e a você porque você é filho dele. Eu e você somos criaturas de Deus. Ele nos deu a vida individualmente a cada um de nós. Ele nos ama de um jeito que independe daquilo que a gente faz, ele vai nos amar sempre. E há quem diga, nessa família, de que o menino se converteu nesses dias, que ele recobrou a consciência. Quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer que eu estou numa condição melhor do que a dele? O fato é que Jesus ama, porque é criatura dele, porque é filho dele, porque é filha dele. Jesus se importa com cada coisa, com cada pessoa, do jeito que ela é. Deus ama todo mundo do jeito que a gente é. Isso não quer dizer que ele deseja que a gente fique como a gente está. Mas ele nos ama exatamente como a gente é. Com todas as nossas incoerências, incongruências, ainda que a gente se vista bem, passa um perfume, toma um banho, vem para a igreja, parece bonito, parece crente, não importa nada disso. Se Jesus não estiver conectado contigo, e acima de qualquer coisa, Jesus ele tem algo especial. Um detalhe interessante do texto aqui é que fala que o enterro do filho único. A palavra aqui é uma palavra muito interessante usada no Evangelho de João para referir a Cristo. O pessoal que estudou o grego é o monogenes, o único da espécie, o único do tipo. No Evangelho de Lucas, esse termo é usado para a filha de Jairo, era a única. E o filho único daquele senhor, cujo filho foi endemoniado e ninguém conseguia tirar o demônio dele, lá na transfiguração, que Jesus desce e tira aquilo. Único, especial demais. Quem tem 2 filhos, ou 2 filhas, enfim, sabe que um filho é muito especial. Você acha que não vai ter como amar uma pessoa igual àquela pessoa que você ama, daquele jeito, mas aí aparece o segundo. E de algum jeito você ama o outro também, do mesmo jeito. E como é que cabe tanto? Não cabe, não sei. O fato é que Jesus é assim também com a gente. Ele ama cada um de uma maneira muito especial. Jesus então diz para o menino: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se. Misericórdia. O que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Você já foi em velório, eu já fui também. Você imagina o morto levantar e começar a falar. Quem que fica ali dentro do negócio? Sai todo mundo. Você é doido. Não tem jeito, imagina a situação. Mas você acha que aquela mãe correu? Só se for para abraçar o menino. Não tem. E é interessante o texto, que Jesus restitui o filho para ela. Ela tinha perdido, ele era filho dela. Era, mas não era mais, porque ele tinha deixado de existir. Mas Jesus restituiu o filho à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Eu vou parar aqui. Com isso tudo, Jesus despertou glórias a Deus. Uma das coisas que a gente pode pensar aqui para a gente encerrar é como é que a gente enxerga Jesus? Será que ele é um grande profeta? Alguém capaz de falar e prever coisas maravilhosas para o futuro? Alguém que fala da Bíblia de um jeito especial, com autoridade que ninguém fala, que explica a Bíblia de uma forma que a gente entende? Ele é só um pregador itinerante? Ele é um mestre da moral? Um sábio? Ou ele é o Filho de Deus? Criador dos céus e da terra? Jesus Cristo, ele é o Senhor da sua vida ou só um companheiro? Ou Jesus Cristo é um gênio da lâmpada? Quando você está apertado, você esfrega, ele sai: Senhor, dá isso para mim. Ele dá e beleza. Próximo, guarda na caixinha e vai tocando a vida para frente de novo. Queridos, Jesus ama a gente. O prazer dele é nos abençoar. E ele quer fazer isso o máximo possível. Mas quando a gente coloca ele como Senhor da nossa vida, quando a gente pauta a nossa vida naquilo que ele nos ensina e ele nos mostra, ele se torna o Senhor da nossa vida. E ele pode fazer muito mais a cada um de nós.
E no final, Ele vai ressuscitar as pessoas que foram tiradas de nós pela morte. O que Jesus fez durante a sua vida aqui foi só um tastezinho daquilo que vem na sequência. E eu preciso hoje te fazer essa pergunta. Quem é Jesus na sua vida? Você se sente amado, amada por esse Jesus de maneira individual? Você acha que Ele se importa realmente contigo? Você acha que Ele vê o seu choro, a sua tristeza, a sua dor, a sua prova, a sua doença? Ele vê cada uma dessas coisas. O fato é que esse menino provavelmente morreu algum tempo depois. A viúva de Naim também morreu. A vila inteira morreu. O povo todo de Israel, os apóstolos, os discípulos, os pregadores, morreram todos. E nós, se Jesus demorar mais um pouquinho, a gente vai morrer também. A questão é, se Jesus é o Senhor da minha vida, a minha vida não vai acabar aqui. Ela vai além da morte. Que você hoje possa refletir nessa situação, na sua vida, com Cristo. É constante, é gostoso, é prazeroso, é uma espécie de barganha. Deus tem muito para dar para nós, para mim e para você. Deus abençoe vocês.